Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade e fiscalidade. Vamos fazer uma abordagem dos métodos de depreciações que podem ser usados em ativos fixos tangíveis. Aproveitamos e vamos resolver uma questão de exame do mais recente exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Sou formador na Certform de um amplo conjunto de cursos, muito focados nas áreas de contabilidade, fiscalidade, finanças e gestão de negócios, e para poder consultar todos os cursos que a Certform desenvolve, bastará no site certform.pt, vai encontrar o calendário de formação, os cursos que vão iniciar ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas. Na Certform Escola de Formação Prática desenvolvemos cursos na forma e-learning e na forma live streaming. Live streaming com sessões síncronas em tempo real, os cursos e-learning com sessões assíncronas, ou seja, quando faz a sua inscrição em qualquer um dos cursos e-learning, pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo, fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade e ao seu ritmo. Quaisquer questões que nos queira colocar sobre os nossos cursos, poderá fazê-lo a partir do geral@certform.pt ou de todos os contactos que estão associados no site da Certform Escola de Formação Prática. Os cursos e-learning ou live streaming são cursos que podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre métodos de depreciação. E para tal, eu vou fazer a minha análise a partir de uma questão de exame de avaliação que foi colocada no mais recente exame feito pela Ordem dos Contabilistas Certificados. O exame é o exame de avaliação profissional do dia 19 de outubro de 2024 e a questão trata-se da questão número 3. Já agora vamos fazer a 3 e a 4 porque estão relacionadas. A questão número 3 refere o seguinte: a Gadgets S.A. definiu como política de depreciação dos equipamentos de transporte a distância percorrida. No dia 1/4 de 2024, adquiriu uma viatura ligeira de passageiros, movida a gasóleo, no valor de 25.000 euros com o IVA incluído, com um valor residual equivalente a 10% do valor de aquisição. A empresa espera que a viatura esteja ao seu serviço até perfazer 250.000 km, o que equivale a uma média de 8 anos de utilidade para a empresa. Isto, em 2024, a viatura percorreu 20.000 km. Ora, a questão número 3, relativamente a esta viatura, o montante a considerar como gasto de depreciações no ano de 2024 é a linha A 2.000 euros, B 2.109,38, C 2.343,75, D 1.800. Bom, esta é uma questão sobre políticas de depreciação e é uma questão que tem de ser abordada numa perspectiva contabilística e depois também numa perspectiva fiscal. E numa perspectiva fiscal teremos a questão número 4 para o fazermos. Mas numa perspectiva contabilística, é a norma contabilística e do relato financeiro número 7, onde nós vamos encontrar os possíveis métodos de depreciação que as entidades podem usar. E quais são esses métodos? Em primeiro lugar, vou apenas referir que a matéria em causa é uma matéria abordada na norma contabilística e de relato financeiro número 7, a dos ativos fixos tangíveis.
mas para fazer aqui uma abordagem mais focada nos métodos de depreciação em ativos fixos tangíveis, temos 3 métodos que são abordados pela norma 7, nomeadamente o método da linha reta, onde vamos, de uma forma uniforme, considerar sempre o mesmo valor de depreciação ao longo da vida útil do ativo. Depois temos o saldo decrescente, que trata de um débito decrescente, ou seja, à medida que o ativo vai usando ou utilizando toda a sua vida útil, o método do saldo decrescente começa com cotas mais altas nos primeiros anos e vai diminuindo o valor do montante a ser depreciado à medida que a vida útil do equipamento vai decorrendo. E depois temos as unidades de produção, que é uma metodologia baseada no uso, na produção e que reflete o desgaste real do equipamento. É isso que se pretende aqui na Gadgets SA, que usa como política de depreciação dos equipamentos de transporte a distância percorrida. Ou seja, tem a ver com a metodologia ou com o método das unidades de produção, onde aqui a unidade é o quilómetro face à própria natureza do elemento. Bom, então, de uma forma sintética, o método da linha reta, também denominado pelas cotas constantes, resulta num débito constante durante a vida útil do ativo, se o seu valor residual não se alterar, ou seja, distribui o valor depreciável uniformemente e é adequado para ativos com consumo constante de benefícios económicos. A linha reta é a mais utilizada. Pode-se também usar o método saldo decrescente, que resulta num débito decrescente, como eu descrevi anteriormente. As depreciações são mais altas nos primeiros anos e vão diminuindo à medida que vai decorrendo a vida útil do equipamento. Aplica uma taxa constante sobre o valor contabilístico, sempre remanescente de ano após ano. E este é adequado para ativos mais produtivos no início e sujeitos a uma maior obsolescência, porque permite ter aqui um alisamento dos gastos, contemplando os gastos de depreciação mais altos nos primeiros anos da vida útil e depois, à medida que o equipamento, entre aspas, vai envelhecendo e vai tendo mais gastos relacionados com a sua manutenção, as depreciações em contrapartida vão sendo menores e assim verifica-se este tal alisamento de gastos entre depreciações mais os gastos relacionados com a manutenção e conservação do equipamento. E depois temos as unidades de produção, que é aquilo que está a ser usado pela Gadgets, onde o débito é baseado no uso ou produção esperados e calcula a depreciação em função da utilização efetiva, refletindo o desgaste real. E esta metodologia é adequada quando o consumo de benefícios está diretamente relacionado com o uso. O que se pode correlacionar efetivamente aqui com a questão das viaturas, obviamente numa matéria contabilística. Estamos aqui para já numa mera perspectiva contabilística. E por isso, retomando aqui ao nosso exame, a Gadgets SA definiu como política de depreciação dos equipamentos de transporte a distância percorrida. E no ano N, eu aqui faço uma adaptação para o ano N, porque no exame é 2024, portanto a 1 de 4 de 2024, adquiriu uma viatura ligeira de passageiros movida a gasóleo no valor de 25 mil euros. Atenção que este tipo de viaturas ligeiras de passageiros movidas a gasóleo e contemplando aqui a atividade da Gadgets, que não será a exploração deste tipo de viaturas,
não confere direito à dedução. E, portanto, como não confere direito à dedução, o custo de aquisição da viatura inclui o próprio valor do IVA. E, portanto, vamos considerar como custo de aquisição também o imposto que não é dedutível, é suportado, mas não dedutível, porque o artigo 21 do Código do IVA não permite ou exclui do direito à dedução o imposto suportado relativamente a esta tipologia de viatura e, portanto, 25.000 euros é o custo de aquisição da viatura, incluindo o próprio IVA. E há aqui um valor residual a considerar, 10%, o que dará 2.500 euros de valor residual, que vai ser já subtraído ao valor da aquisição, para depois calcularmos a quantia depreciável. A empresa espera que a viatura esteja ao seu serviço até prefazer 250.000 km. Isto equivale a uma média de 8 anos, portanto estamos aqui a falar de uma vida útil estimada de 8 anos, que até corresponde à vida útil máxima para esta tipologia de viaturas, quando estamos a falar no enquadramento fiscal. Já vamos falar sobre isso, para já vamos nos concentrar aqui na questão contabilística. Esta viatura percorre 20.000 km no ano 2024, ou seja, de 1 de 4 de 2024 até 31 de dezembro de 2024 fez 20.000 km. Ora, o cálculo da depreciação pelo método aqui das unidades de produção. O valor depreciável, conforme a própria norma de contabilidade 7 assim o indica, vamos subtrair ao custo de aquisição, o qual inclui o IVA, porque o mesmo não é objeto de dedução, e portanto inclui aqui o custo, menos 2.500, que é o valor residual, 10% de 25.000 euros. Portanto, temos aqui um valor depreciável, o montante que vai ser objeto das depreciações, 22.500 euros. Como se estima que a viatura venha a percorrer ao longo dos seus 8 anos 250.000 euros, 8 anos de vida útil estimada, dividindo o valor depreciável pelo número de quilómetros, temos 9 cêntimos ao quilómetro. E se multiplicarmos então, naquele ano N, que aqui no exame é 2024, os 20.000 quilómetros percorridos nesse ano pelos 9 cêntimos ao quilómetro, temos então uma depreciação de 1.800 euros, baseado aqui nas unidades de produção, em que a unidade que está a ser analisada, dada a tipologia do ativo, é o quilómetro. Portanto, digamos que o seu desgaste cifra-se em 1.800 euros em função da distância percorrida e, portanto, esta seria desde já a resposta à questão de exame. E voltando aqui ao exame, portanto, relativamente a esta viatura, o montante a considerar como gasto de depreciação no ano 2024, a linha D, 1.800 euros. Esta foi a depreciação reconhecida no ano de 2024, com base aqui na política de depreciação que obedece aqui ao método da distância percorrida, ou das unidades de produção, tendo como unidade o quilómetro. Agora, como é que isto foi contabilizado? Isto foi contabilizado como um gasto do período. E, portanto, como um gasto do período, a contabilização foi a seguinte. Vamos aqui só consultar o Código de Contas, só para fazermos uma breve abordagem, que este tipo de reconhecimento contabilístico, ou seja, as depreciações do período, passam por debitar uma conta de gastos. Estamos aqui a ver todo o Código de Contas. Trata-se da conta 64,
gastos de depreciação e amortização, depreciação para ativos fixos tangíveis, amortização para intangíveis, e aqui fizemos um débito da conta 642 a ativos fixos tangíveis, pelos tais 1.800, ou seja, há aqui um gasto do período que provoca um aumento dos gastos na demonstração dos resultados, por sua vez provoca uma diminuição dos resultados contabilísticos da empresa, incluindo o próprio resultado líquido. E as depreciações contabilizam-se como gasto do período por contrapartida de diminuição do ativo. E a diminuição do ativo vai mesmo ali à conta do equipamento de transporte, mas temos ali uma subconta, peço desculpa, à conta dos ativos fixos tangíveis e temos ali uma subconta para as depreciações acumuladas que seria creditada pelo valor de 1.800 euros e assim o balanço fica a ser impactado por uma diminuição do ativo, uma diminuição do capital próprio pela ligação que o resultado líquido da demonstração dos resultados traz para o balanço. Bom, isto é o reconhecimento contabilístico, mas há aqui um problema, precisamente a questão fiscal. É que, ao debitarmos a conta de gastos, a tal 63, estamos efetivamente, peço desculpa, a 64 gastos de depreciação, estamos a provocar uma diminuição do resultado contabilístico da empresa. E a questão que se coloca é, será que isto é fiscalmente aceito? Será que estes 1.800 euros de gastos do período, pela via aqui das depreciações, da tal conta 64, será que isto é fiscalmente aceito? Será que a empresa não terá de fazer alguma correção, um ajustamento fiscal a crescer na declaração modelo 22? Isto é precisamente no enquadramento da próxima questão do exame. A questão número 4. Face ao valor do gasto contabilístico registado, no apuramento do lucro tributável, a Gadgets S.A. deve, a linha A, deduzir no quadro 07 da declaração modelo 22.309.38, ou deduzir 707.78, ou deduzir 312.85, ou abster-se para já de fazer qualquer correção fiscal. Bom, vamos efetivamente agora analisar se existe diferença entre a base contabilística e a base fiscal, ou seja, qual será a base fiscal neste momento. Porque a empresa contabiliza efetivamente 1.800 euros e agora nós queremos avaliar que valor é fiscalmente considerado. E para isso temos que considerar o seguinte. Eu vou só fazer aqui uma referência da base para efeitos fiscais, ou seja, da norma. Em termos fiscais, a questão das depreciações é uma questão abordada no Código do IRC entre os artigos 29º e 34. Temos aqui o regime das depreciações, amortizações e perdas por imparidade em ativos não correntes. Depois, o Decreto Regulamentar 25/2009 é também uma base legal muito importante. Eu começo até já por consultar aqui o decreto para referir o seguinte. Este tipo de viaturas, no âmbito das tabelas genéricas aqui do decreto, as taxas genéricas, a tabela número 2, as taxas genéricas, o código deste tipo de viatura seria o 2375, ligeiros ou mistos, e tem associado uma taxa de depreciação de 25%. Estamos já a falar num enquadramento fiscal. Esta taxa é a taxa máxima, que produz um período de vida útil mínimo. Utilizando a taxa de 25% e dividindo 100 por 25, temos uma vida útil de 4 anos.
A taxa máxima corresponde a uma vida útil mínima. É permitido dividir esta taxa por 2, ou seja, considerar metade dela, 25 a dividir por 2, 12,5, e se fizermos 100 a dividir por 12,5, temos uma vida útil máxima. Ou seja, a taxa mínima de 12,5 corresponde a uma vida útil máxima de 8 anos, que é precisamente o número de anos que esta entidade está a considerar. Portanto, isto significa que vamos contemplar uma taxa máxima de 25% 4 anos, conforme o decreto, mas também de acordo com o decreto, poder-se-á dividir esta taxa por 2, metade, 12,5, o que corresponde a 8 anos. Isto conforme acabei agora de referir. E é nesta base que, em termos fiscais, vamos fazer a nossa comparação. Mas ainda temos outra situação que, quando se trata de viaturas ligeiras de passageiros a gasóleo, está instituído um limite de aquisição. E atualmente o limite do valor de aquisição para efeitos fiscais é de 25 mil euros. 25 mil euros para viaturas a gasolina, a gasóleo, e temos de respeitar este limite em termos fiscais, que por acaso até coincide com o limite ou com o próprio custo de aquisição desta viatura. Mas este é o limite fiscal que terá de ser considerado anualmente para efeitos de depreciações. Ou seja, o máximo que poderia ser aceite, usando uma taxa de 12,5%, taxa máxima seria 12,5% de 25 mil euros. Se tivéssemos aqui uma viatura mais cara, para efeitos fiscais, o máximo seria 12,5% de 25 mil euros, que é o valor de aquisição atualmente máximo para efeitos fiscais, conforme a norma assim o indica. Isto é o que advém do artigo 34 do Código do IRC, o qual prevê que as depreciações de viaturas ligeiras, de passageiros ou mistas, entre outras, elas terão efetivamente de ser depreciadas pelo valor máximo que está instituído na norma. Ou seja, artigo 34, número 1, a linha E, não são aceitos como gastos as depreciações das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, incluindo os veículos elétricos, na parte correspondente ao custo de aquisição, é excedente ao montante a definir por portaria do membro do Governo, mas atualmente para viaturas a gasóleo, a gasolina, este custo de aquisição é de 25 mil euros. 62.500 euros para veículos elétricos, 50 mil euros para viaturas híbridas plug-in, 37.500 euros para viaturas a GPL e a gás natural veicular. Esses são os limites que a tal portaria que se diz a definir aqui contempla atualmente e que teríamos de respeitar aqui no limite de aquisição. 25 mil euros para efeitos fiscais. Ou seja, fazendo 25 mil euros vezes 12,5%, porque estamos aqui a utilizar, como já referi, uma vida útil máxima e uma taxa de depreciação mínima, considerando que a viatura esteve a ser usada apenas 9 meses de 2024, não é? Porque, segundo o enunciado, ela foi adquirida no mês 4. Portanto, 9 em 12 significa que apenas 2.345,75 seria o valor fiscalmente aceito. Agora, é importante também considerarmos aqui uma orientação da autoridade tributária e que tem a ver quando o valor depreciável
foi calculado na base de um valor residual. É que esta viatura efetivamente tem um valor residual. Eu estou-me a referir em termos de autoridade tributária aqui às depreciações de viaturas, valor residual, é o ofício circulado número 20.203 de 2019, 25 de janeiro de 2019, onde aqui é explicado o que fazer em termos de limite da depreciação fiscal, na sua determinação, quando à viatura foi atribuído um valor residual. E, portanto, este ofício circulado ajuda-nos a compreender, efetivamente, o cálculo da depreciação fiscal quando foi, efetivamente, atribuído um valor residual à viatura. E mesmo nestas circunstâncias, considerando apenas que o tal valor para efeitos fiscais, deduzindo o montante do valor residual, passaria a ser de 22.500 euros, multiplicando por 12,5 vezes 9 em 12 meses, daria 2.109,38. Temos aqui já uma depreciação fiscal devidamente ajustada àquilo que é o impacto do valor residual no montante máximo de valor de aquisição para as viaturas ligeiras de passageiros, que no caso concreto deste exame corresponde exatamente aos 25.000 euros. O máximo que a autoridade tributária aceitaria de depreciação do período para efeitos fiscais é de 2.109,38 e a empresa reconheceu 1.800 euros. Ou seja, reconheceu menos. Se tivesse ultrapassado o limite de 2.109,38, aí a diferença teria de ser corrigida na declaração modelo 22, mas como um ajustamento fiscal a crescer. E no caso concreto teríamos de utilizar o campo 719 para acrescer a diferença entre a depreciação contabilística e a fiscal. Mas isso se tivéssemos ultrapassado o limite. Neste caso ficamos aquém do limite. E como ficamos aquém do limite, porque reconhecemos 1.800 euros, quando o limite para efeitos fiscais seria no máximo 2.109,38, não temos de fazer absolutamente nada. É que a depreciação contabilística é de 1.800 euros, o limite fiscal é de 2.109,38, ficando aquém do limite fiscal, a entidade deve abster-se de qualquer correção. Ou seja, neste caso concreto, a questão número 4 teria como correta a linha D. Não faz qualquer correção fiscal porque contabilizou uma verba que está aquém do máximo que seria fiscalmente aceito. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.